Hoje, a gente mergulha de cabeça em uma das maiores crises institucionais que o Brasil já viu, o caso Banco Master. É uma história que expõe um emaranhado perigoso entre a alta roda do sistema financeiro e a mais alta corte de justiça do país. Essa frase, ela praticamente resume tudo. De um lado, uma fraude de proporções gigantescas, do outro, um sistema de justiça que, em vez de ser a solução, parece ter virado parte do problema. E o paradoxo aqui chega a ser chocante. Pensa bem, enquanto a polícia estava na linha de frente fazendo prisões, nos bastidores de Brasília, uma outra operação, muito mais silenciosa e baseada em canetadas, mudava completamente o destino da investigação. Essa é a pergunta que fica no ar, a pergunta de milhões, literalmente. A gente vai seguir os fatos, todos eles documentados, para tentar encontrar essa fronteira, se é que ela ainda existe. Bom, vamos começar a desvendar esse quebra-cabeça. E a primeira peça nos leva direto ao Supremo Tribunal Federal. E há uma figura central em toda essa história, o ministro Dias Toffoli. Então, o caso chega às mãos do STF. E qual é a primeiríssima atitude do ministro Toffoli como relator? Decretar sigilo total, completo. A justificativa oficial? Era para proteger o mercado financeiro. Mas o que isso fez na prática foi apagar as luzes e fechar as cortinas porque estava prestes a acontecer. Agora a gente precisa seguir o dinheiro. É sempre assim, né? Acompanha comigo passo a passo porque essa trilha é muito reveladora. O dinheiro, que no fim das contas vem da família do banqueiro investigado, acaba indo parar na família do juiz do caso. É uma linha direta, documentada, com a venda de um resort bem no meio do caminho. E olha, não era uma coisa de negócio, fria, distante, não mesmo. As apurações mostram que a relação do ministro com o resort era bem próxima, a ponto de funcionários e moradores da região chamarem o lugar de o resort do Toffoli. Fica difícil, né, separar o que é público do que é privado quando a linha fica tão borrada assim. E é aí que a coisa fica mais séria, porque as decisões que ele toma como juiz parecem andar de mãos dadas com essas conexões. Ele barrou a CPMI, disse não para acalhações que a PGR pediu e, para fechar, concentrou todas as provas lá no STF, sob o controle dele. Na prática, ele se tornou o dono da investigação. Então, a pergunta que não quer calar é essa. Com todas essas manobras, quem é que estava sendo protegido? A aplicação da lei ou os sócios? Ok, mas a história não para por aí. Agora, entra em cena outro ministro do STF, Alexandre de Moraes. E a conexão aqui também é financeira, mas com valores que chegam a ser difíceis de imaginar. 129 milhões de reais. É isso mesmo. Esse foi o valor de um único contrato que a Polícia Federal encontrou lá no celular do dono do Banco Master. E esse dinheiro todo, para onde ia? Era um contrato de assessoria jurídica com o escritório de ninguém menos que Viviane Barsi de Moraes, a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Sim, outro ministro da mais alta corte do país. Mas o ponto central está aqui. De um lado, o contrato previa pagamentos gigantescos, R$3.600.000 por mês, durante 3 anos. Do outro lado, o que foi entregue? Quando foram checar em órgãos públicos, usando a Lei de Acesso à Informação, simplesmente não acharam registros de atuação do escritório que justificassem essa bolada. Isso levanta uma dúvida bem óbvia, né? Esse contrato milionário era para pagar pelo sucesso nos tribunais ou era uma taxa para garantir acesso e influência lá nos corredores do poder? Até agora, falamos de ações individuais, mas quando a gente dá um passo para trás e olha o quadro completo, a gente começa a ver um padrão de proteção que parece vir da própria instituição. Olha só como o sistema parece se fechar em si mesmo. A PGR tenta avançar com acariações, Toffoli barra. A Receita Federal tenta investigar as finanças de pessoas politicamente expostas, incluindo cônjuges de ministros, Moraes suspende. O Congresso quer os dados bancários via CPMI, Toffoli bloqueia de novo. É como se qualquer tentativa externa de investigação batesse no muro. E o que isso cria? Um ciclo de proteção que funciona perfeitamente. Pensa comigo, o banco paga a família do juiz. O juiz, então, protege o banco das investigações. E, para fechar o círculo, o juiz proíbe que se investigue esse pagamento. É um sistema fechado que se autoprotege. O resultado final, essa blindagem se tornou impenetrável. A instituição que deveria ser a última barreira de proteção da lei acabou se tornando, nesse caso, o maior obstáculo a ela. E isso nos leva à parte final.
E agora o problema é maior. Não estamos falando só de um banco ou de 1 ou 2 ministros. A gente está falando da saúde das nossas instituições. Essa palavra cupinização, ela é perfeita para descrever isso. É como um cupim que come a madeira por dentro. Por fora, tudo parece normal. A fachada está intacta, mas por dentro, a estrutura está toda comprometida. É isso que acontece quando quem deveria guardar a Constituição acaba se tornando, mesmo que indiretamente, sócio de quem está sendo julgado. E esse é talvez o ponto mais assustador de todos. O dono do banco pode até ser punido no final das contas, mas e o sistema? O sistema que permitiu que ele supostamente comprasse segurança jurídica. Esse sistema continua ali, intacto, funcionando e pronto para o próximo caso. E isso nos deixa com a pergunta final, que é devastadora. As provas, os documentos, está tudo aí. A questão, no fim das contas, não é nem se houve crime. A pergunta é muito mais grave. Existe alguma corte, algum tribunal no Brasil com poder para julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal? Quem julga os guardiões? Porque, no final do dia, essa história vai muito além do Banco Master. Ela é um retrato da captura do Estado pelo poder do dinheiro, de como as instituições que deveriam nos proteger podem ser neutralizadas. A reflexão aqui é bem direta. Se a ideia de que um juiz possa julgar um caso onde a sua família ganha milhões de uma das partes envolvidas parece errada, então é fundamental que mais gente saiba disso. Compartilhe esta análise. A informação é a ferramenta mais importante que a gente tem. Ela precisa circular.